que marcou a minha infância, marcou a minha vida, das minhas lembranças, né? E é como eu falei para você, a gente deve se lembrar de onde a gente veio. Estamos mais uma vez aqui, hoje muito feliz e honrado com a presença do nosso pastor Edson Quinese. Eu confesso que achei que seria difícil trazê-lo e agradeço muito, pastor, de coração, né, de nos dar essa honra de estar conosco aqui no Café com Sal, Sal de Salviano. E nós vamos começar, pastor, com uma pergunta, né? Quem é Edson Quinese? A história, um briefing aí, um resumo. Para falar sinceramente, meu amigo e irmão, é difícil dizer quem eu sou. Você perguntou algo difícil. Mas como você, na introdução, falou que sobre falar alguma coisa da infância, serviço. A minha infância foi uma infância feliz. Mas meus pais passavam grandes dificuldades financeiras. Meu pai era ferroviário da Noroeste. Então a minha infância foi feliz, mas vendo as dificuldades que meu pai passava. E algo interessante da minha infância é que eu passei parte da minha infância com minha avó paterna. Ela se chamava Cândida, da qual eu tenho uma recordação muito linda, muito bonita. Então eu morava com a minha avó para poder estudar no Luiz Castanho de Almeida. Algo também interessante dessa história, eu me lembro bem, algo que marcou, e você como psicólogo vai entender por que marcou, é que, como meus pais tinham dificuldades, a minha tia comprava, pagava, deixava pago num bar, 1 litro de leite. Então, quando eu ia para casa, para que meus pais moravam em Curuçá, hoje é Vila Dutra, hoje é tudo asfaltado, naquele tempo não. Naquele tempo tinha que ir de trem, chamava Corainha. Então eu saía do Luiz Castanho e atravessava toda a esplanada ali da Dona Oeste para chegar até a oficina onde o trem parava ali e eu pegava. Aí eu passava pelo bar, pegava aquele litro, e naquele tempo a bolsa de escola era uma bolsa de couro, o tinteiro era um tinteiro que era numa latinha, era pesada a bolsa, e para mim, como criança, era pesado também aquele litro de leite. E muitas vezes eu tinha que até correr para chegar no horário para pegar o trem. E uma coisa que marcou, quando eu chegava, a escada do trem, para subir no trem, ela ficava mais alta, porque na estação ele para no nível, mas ali na esplanada ela fica mais alta. Eu tinha que pôr a bolsa e o leite ali na entrada do trem, pegar, né, ali o suporte para subir e jogar os 2 joelhos na escada para poder subir. Mas o que me impressionava é que todas aquelas pessoas que trabalhavam na rede e que estavam ali na porta do trem ainda ficavam dando risada, achavam graça. Então essa é uma das situações que marcou a minha infância, marcou a minha vida, das minhas lembranças, né? E é como eu falei para você, a gente deve se lembrar de onde a gente veio.
como a gente está agora. Nossa situação é igual à situação de José do Egito. Saiu da cova para ir, então, para ficar ao lado de Faraó e assumir uma posição abaixo de Faraó. Eu acho que Deus faz isso com muitos Josés ainda hoje em dia, e você é um deles e nós também, né? Eu acho que falar alguma coisa da minha infância, isso já traduz toda a dificuldade que eu passei da minha infância. Agora, essa dificuldade também, só para recordar, falar rápido, né, para não tomar muito tempo. Eu queria que você soubesse, Salviano, e também as pessoas que estão ouvindo, que o Banco do Brasil foi o primeiro emprego que eu entrei. E quando eu estava fazendo um concurso para o banco, um texto, eu fui abrir a Bíblia, eu não sou de estar lendo a Bíblia e procurando promessa, mas isso para mim deu certo. E hoje, para ser coerente, para ser sincero, não coerente, para ser sincero e transparente, hoje eu combato isso, mas naquele tempo funcionou para mim. São as incoerências que a gente tem, né? E temos que admitir que somos incoerentes muitas vezes. Então o texto que veio para mim e eu abri era: os cavalos se preparam para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Que maravilha. E eu acabei sendo aprovado no Banco do Brasil, mas quando eu entrei, Salviano, eu não sabia nem o que era telefone. Eu não sabia nem o que era uma máquina direito de escrever, nem que era uma calculadora, nada. Na época era fax, nem fazia ideia. Não. E era interessante porque deram para mim uma incumbência de eu telefonar para São Paulo, porque naquele tempo precisava informar o tanto de dinheiro que tinha no cofre para São Paulo. E quando eu ia informar e conversar com o cara de São Paulo, eu não sabia nem telefonar. Aí tinha aquelas letras, né, que falavam M de mar, né, P de pão, nem daquilo eu sabia. Olha, teve que aprender tudo na marra. Eu aprendi tudo. Eu aprendi tudo. Que maravilha. Aí eu penei no banco durante... Se eu delongar, você dá um sinal, eu paro. Então, eu estive no banco, quando chegou, e eu também procurava trabalhar só 6 horas para dedicar à igreja, grande parte da minha vida no Banco do Brasil. Eu trabalhava 6 horas, ganhava bem menos, passei dificuldades financeiras em certos momentos, para poder servir a igreja. Então, vamos supor, se eu entrava às 7 horas e saía 1 hora, quando era 2 horas, 3 horas, eu já estava no escritório. E ficava até 7, 8, 9 da noite, estudando, orando. Essa foi grande parte da minha vida, né? Mas quando chegou no final, tem uma experiência muito linda no meu final da minha carreira no banco. Quando chegou no final, eu tinha que lutar para pegar um cargo assim melhor e ganhar mais por causa da aposentadoria. Sim. Aí eu batalhei, aí entrei como assistente no banco. Era o começo, né? Assistente. Aí eu precisei ir para Marília, porque o banco estava numa turbulência danada. Eu falei, se eu ficar por aqui, eu posso até ter problemas, eu vou começar. Aí em Marília nós começamos o SESEC em Marília. E sabe, Salviano, em Marília eu tive uma experiência que mexeu muito comigo, porque lá vinha para Marília um chamado,
uma pessoa qualificada, um funcionário qualificado, e a qualificação dele era analista de sistema. Aí ele chegou para poder montar o SESEC, porque nós montamos o SESEC. Salviano, quando ele pôs o organograma em cima da mesa, aquilo fez assim na minha cabeça, ó. Minha cabeça puxou aquilo. Aí o que acontecia? Aconteceu que ele não fazia nada. Já estava tudo gravado. Eu que montei tudo. Uhum. E quando ele ia lá para fazer os aperfeiçoamentos, ele só queria que fosse eu. Aí aconteceu o seguinte, como eu tinha tido um probleminha com que era o que estava como chefe, e ele reuniu todos os assistentes para escolher, então, aliás, aí eu já estava como supervisor. Ele escolheu todos os supervisores, era um cargo a mais, para escolher quem que ia substituir o chefe adjunto e também ele também. Aí todos os supervisores sentados, olha, eu me lembro como se fosse hoje, eu até deitei na cadeira, falei, isso aqui não é para mim. Que surpresa quando ele me escolheu. Maravilha. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi que Deus tinha me dado o dom de administrar. E hoje eu uso bastante esse dom no meu serviço Pastoral, né? pastoral. Até uma coisa que eu não posso deixar de dizer hoje, né, e perguntar para o pastor, e que o pastor fale aí aquilo que vier ao seu coração, sobre o ESCA, né, porque é uma obra maravilhosa, né, que tem abençoado crianças, adolescentes, né, e até depois a gente vai deixar aí os contatos, né, você que quer participar, mesmo não sendo membro, vá conhecer. Eu sempre no esquadrão, às vezes a pessoa fala, eu quero ajudar o esquadrão, eu falei, não ajuda sem conhecer. Vá lá, pise Isso é lá. bom, isso é bom. Conhecendo, você ama o projeto e você vai abençoar. Então, queria perguntar aí, já mesclando com a questão ministerial, né, como solidificou na vida do pastor, e não esquecer de falar do ESCA. Aí é uma questão de visão pastoral que eu acho que é imprescindível. Eu penso que a igreja não pode existir sem pensar na pessoa e sem pensar no que sofre. Isso para mim é fundamental no meu ministério. Então, algumas pessoas até desconhecem esse detalhe da nossa igreja, mas nós, por exemplo, não deixamos nenhum membro da nossa igreja passar necessidade. Então, nós já nos envolvemos com pessoas, até ajudamos a se preparar também com faculdade. Nós temos um caso interessante que eu falo sempre. Ela chama Mônica, ela está em Campinas agora. Uhum. E ela queria fazer enfermagem no Sagrado Coração. E lá era caro. Então nós colocamos ela como secretária e ela tinha tempo. E ajudava também. Sim, eu lembro da Mônica. Ajudava. Serviu no esquadrão da vida também um pouco. Então. Aí teve um detalhe para você ver que esse detalhe é tocante na minha vida. Esse detalhe é tocante. Passou o tempo, ela foi para São Paulo, ela passou até no concurso do Sara Kubitschek e tal, depois ela procurou outros rumos, mas ela se especializou. Aí um irmão, lá não sei, eu não conheço ele, ligou para mim lá de Rondônia, daqueles lados lá. Olha, eu tenho uma família
que está nesse estado, está indo para Campinas, tem problema de câncer, de tratamento, tudo mais. O pastor teria alguém que pudesse ajudar nessa área? Salviano, eu liguei para ela. Resumo da história. Ela levou a família para casa dela. Olha, Salviano, é isso que dá sentido a eu ser pastor. Eu não vejo outro sentido de não ser pastor senão me envolver também com o sofrimento alheio. Exercitar o amor que nós recebemos. Exatamente. Então, esse envolvimento com o ser humano nos levou, então, a pensar no ESCA, que trabalha com criança, na área de reforço escolar, e que também fornece aula de música, aula de línguas, de inglês e informática também. Além de em tempos de crise, no tempo da pandemia, também fornecemos cesta básica para os pais, para as famílias, agasalho também. E há uma peculiaridade que é da sua área também, se aproximam da sua área, que é a atenção de crianças que eles chamam de inclusão. Inclusão. Então, nós temos, acho que umas 10 crianças com este caso lá. E são bem tratadas, bem administradas. E por isso também a classe não pode ter muitos alunos. Tem aquele número de alunos só suficiente. E agora nós estamos para terminar, está projetado terminar agora em agosto, né? A nosso centro de convivência não é só uma quadra coberta, porque tem sala para fisioterapia. Várias utilidades. Várias utilidades. Então, tudo isso para servir a pessoa. E lá, e é isso que muitas pessoas brigam comigo, Salviano. Muitas pessoas se dispõem, não de brigas, estou falando de aquela questão de discordância, né? Sim. Porque nós não usamos o ESCA como meio para trazer pessoas para a igreja. Porque isso também é uma questão que é filosófica nossa, né? Ideal nossa, de visão de igreja. Nós não queremos ninguém que vá à igreja motivado por alguma coisa a não ser Deus. Não pode ser uma barganha. Não pode ser. Nós não podemos negociar isso. Exato. É inegociável, não é? Então nós atendemos sem... E essa é a nossa filosofia, essa é a nossa ideia de trabalho. Então, nós trabalhamos dessa forma. Nós não saímos por aí laçando pessoas e falando, então vamos ajudar. Não. Mas se está lá, nós não vamos deixar sem apoio. Então, não sei se eu respondi todas as perguntas do ESCA. E o ESCA também foi um milagre. Foi um milagre porque ali onde nós estamos, naquele local, quando eu descobri aquele local, passando por ali, numa reunião de oração que nós fazíamos de 3 em 3 horas. 3 em 3 horas nós tínhamos oração dos pastores, durante o dia. Acho que foi uma semana. E eu passei para aquele lugar, eu falei, olha, nós vamos ter algo aqui, nós temos que levantar algo aqui. Aí eu me propus, eu ia lá, naquele bairro, e ali não tinha quase nada, não tinha casa. Eu me ajoelhava na rua, no horário da escola dominical. Eu deixava de estar na escola dominical às 9 horas na igreja, para eu ir para a rua lá, me ajoelhava no chão e orava a Deus para que Deus desse um lugar. E Deus deu. Amém. Olha, eu sou testemunha e Deus usa momentos, né? Eu acho que esse é um momento de dizer isso aqui em público, né? E para as pessoas que estão nos ouvindo. Poucas igrejas têm essa, não é porque sou membro lá hoje, mas são poucas igrejas que têm essa visão, de não associar, né? Fazer essa barganha de venha a Cristo que eu te dou isso, né? E isso tem muito a ver com a questão até interdenominacional. Aprendi muito isso no Esquadrão da Vida.
Hoje eu posso receber, por exemplo, na minha chácara e abençoar pessoas batista, presbiteriana e qualquer pessoa que o coração você sente de abençoar, independente de denominação. É, achei lindo anteontem, fomos lá na Igreja Batista Estoril, né, a parceria que vocês fizeram da Igreja Batista Betel, de trazer os irmãos lá do Vencedores por Cristo. por Cristo, né? Me emocionei com algumas canções, né, antigas, e ali eu vi pessoas, até pessoas católicas, pessoas da Batista, da Presbiteriana, Quadrangular, e eu fiquei pensando naquele verso, né, que a oração de Jesus: Pai, faça deles um como nós somos um. Para que o mundo conheça. Para que o mundo conheça. Então, assim, fiquei muito feliz com isso. E eu estou testemunhando isso aqui porque também na questão profissional, há um tempo atrás, eu atendi alguns membros da igreja e a igreja pagava, né? Com prazer, eu não fazia um preço cheio da sessão, mas a igreja pagava. E foi assim surpresa para mim, porque infelizmente em alguns meios as pessoas esquecem que do outro lado existe um profissional, né? E isso eu quero falar aqui, né, diante de Deus, que é algo muito honrado, né? Hoje eu não atendo porque a psicologia nos proíbe, quando você já está há muito tempo no local, você passa a ser meio amigo, então tem que tomar cuidado com a contratransferência, né? Algumas pessoas que não têm muito contato, a psicologia fala pode atender, né? Mas, assim, eu quero testemunhar isso, né? Que é muito importante essa visão, até mesmo também a outra visão sem preconceito, que infelizmente alguns pastores, né, têm o preconceito com a psicologia. É uma ciência, tem muito erro, tem muita coisa que infelizmente os teóricos erraram, mas cristãos precisam adentrar, porque se não tivermos em todos os lugares, alguém vai falar por nós, que é o que nós estamos inclusive vivendo hoje, né? Uma certa mordaça, uma certa incompreensão da nossa fé, e muitas vezes estão querendo dizer, olha, não faça isso na sua rede social. Nós ficamos tolhidos muitas vezes de dizer que somos cristãos, né? Mas isso é só um adendo, né? Eu não podia deixar de falar isso aqui e de agradecer, pastor, por essa transparência, né? Isso é muito bom. Se tem uma coisa que me faz permanecer na igreja é quando existe essa transparência e quando existe também essa humildade de reconhecer coisas que é do homem. Ontem mesmo na escola dominical, uma das coisas que nós falamos é isso: enquanto a gente não reconhece, não há humildade, sai da negação, não há tratamento, não há mudança, né? E é muito importante essa questão. Pastor, agora para a gente finalizar, né, para nós termos assim um fechamento de ouro, aquilo que vier no coração para as pessoas que estão nos ouvindo, pode ser uma experiência e também uma mensagem, né? Uma experiência daquilo que Deus colocar no coração do pastor para falar para essas pessoas que estão nos ouvindo e nós fecharmos esse momento. Bem, para fechar esse momento, eu gostaria de estar falando para vocês, olhando, usando tudo aquilo que nós falamos aqui, olhando a vida do Salviano, vendo que eu acompanhei, tive a oportunidade de ver a sua juventude, conhecê-lo antes dele casar, e também conhecendo a vida de outras pessoas que eu vi no decorrer aí da minha história, da minha peregrinação por esta vida. Eu quero dizer para vocês que algo que fez diferença na minha vida, que é importante, continua sendo importante, a minha busca por Deus. Eu tenho essa busca incessantemente. Eu busco pelo Senhor. Eu digo para vocês
aquilo que o salmista diz, tal como a corça suspira pelas águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. E nessa busca por Deus, eu creio que a providência divina me levou, me encaminhou a conhecer a Bíblia, a conhecer o centro da Bíblia, a figura central da Bíblia, que é Jesus, cuja personalidade, caráter, forma, vida, exemplo máximo de tudo que nós podemos aspirar como bom, como divino, está em Jesus. E se eu quero, na minha busca com Deus, buscar a Deus, eu tenho que buscar aquele que com autoridade, e eu creio também com verdade, e eu aceito como dogma de fé, ele disse: quem me vê a mim, vê ao Pai. Então eu procuro mirar sempre em Jesus. E eu tive há pouco tempo uma experiência que eu gosto de relatar, porque como pastor, nós procuramos na Bíblia textos do Velho Testamento, dos patriarcas, do Novo Testamento, nos envolvemos, admiramos a vida dos apóstolos. Mas um dia, nas minhas orações, o Senhor falou algo comigo que me deixou envergonhado. Muito envergonhado. Muito. E eu creio que essa vergonha não passou ainda, mas é bom. É muito bom quando Deus mostra a nossa realidade. E Deus disse para mim: o que você conhece do meu filho? A essa altura eu já estava caminhando para mais de quase os 80 anos de idade, desde os 17 pregando o Evangelho. E vem essa pergunta: o que você conhece do meu filho? Isso me levou mais a eu me interessar pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, a me interessar mais pelas pregações de Cristo, a vida de Cristo. E por mais que eu leia qualquer coisa, eu sempre me volto para os evangelhos. Eu sempre me volto para a vida de Jesus. Então, eu comecei a falando para vocês, e eu me lembro bem do começo, agora, nessa última etapa, nessa terceira questão, levantada pelo nosso querido irmão Salviano, um senhor psicólogo, que ele levantou sobre eu deixar aquele uma mensagem final. E eu falei que o que fez diferença na minha vida foi Deus da minha vida. E eu falei que eu desejava Deus. E eu falei que eu tenho sede por Deus. Mas eu encerro essa conversa dizendo que essa sede por Deus, eu encontro ela, a satisfação dela, em Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador, aquele que entregou sua vida por mim, entregou a sua vida por você, e que deve ser a razão do nosso existir, a razão do nosso viver. Andar segundo a verdade de Cristo. E nós temos quando Jesus, no sermão dele da videira verdadeira,
E eu sempre me volto para esse sermão de Cristo, capítulo 15 do Evangelho de João, onde Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. E ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aquele que permanece em mim e não dá fruto, é cortado, é lançado ao fogo e seca. Para mim é impressionante esse ensino, esse sermão de Jesus sobre a videira. Impressionante. Então, eu busco a identificação com Cristo em tudo. E ainda ontem, lá na Igreja Batista do Estoril, eu estive frisando que a nossa união com Cristo envolve nossa crucificação com Ele, nosso sepultamento com Ele, nossa ascensão aos céus com Ele, aleluia! Amém. E nosso assentar com Ele nas regiões celestiais, onde nós vamos passar a ter uma visão segundo a ótica do céu, de cima para baixo, e não de baixo para cima. Não vamos viver como répteis que rastejam no pântano, mas como águias que voam até atingir os píncaros da glória, a presença, a glória de Deus, nosso monte da transfiguração. Glória a Deus, que maravilha, né? Dá vontade de ficar aqui mais tempo ouvindo. Eu quero agradecer, pastor. Agradecer a irmã Vilma, que liberou o maridão. Agradecer o Wesley, o Sérgio, né, os filhos. E agradecer por essa presença, né? A Bíblia fala que o Espírito testifica, né? Aleluia! Que somos filhos de Deus. É tão gostoso a gente continuar. E é aquilo que a palavra também diz, né? Desenvolvei a vossa salvação. Estamos aqui numa peregrinação. Tem pessoas que pensam que é assim, só aceitar e acabou. Não. O caminho, ele precisa ser trilhado com a graça dele, sempre. E sempre que você precisar, seja nessa área, seja qualquer outras áreas, pode saber que eu estou sempre à disposição daqueles que trabalham. Amém. Tá bom? Agradeço muito, pastor. Deus abençoe. E você que está nos ouvindo, quem sabe você será o próximo a ser entrevistado ou você indique alguém, um tema. Nós estamos aqui abertos a diálogos também. E nos vemos quarta-feira, como de costume, na publicação desse podcast. Deus abençoe.